Uma plantadeira bem regulada impacta diretamente na produtividade da sua lavoura. Meu nome é Fabrício, eu sou especialista da Iguaçu Máquinas e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as regulagens e ajustes que devem ser feitos na plantadeira antes do plantio. No momento do plantio, a maior preocupação é em relação à plantabilidade. Para isso, devemos selecionar um bom fertilizante, uma boa semente e uma boa plantadeira. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer as regulagens do sistema de adubo e de semente passo a passo antes de começar o plantio. A primeira regulagem a ser feita é o nivelamento do chassi. O chassi e as linhas de plantio, o braço da linha de plantio deve estar paralelo ao solo. Caso você não consiga deixar os dois paralelos, priorize os braços da linha de plantio. O nivelamento do chassi é feito através desses dois parafusos, descendo ou subindo. É importante lembrar que esse procedimento deve ser feito no terreno onde você for plantar. O próximo passo é aferir a pressão dos pneus. Essa verificação é muito importante, principalmente nas plantadeiras com transmissão mecânica, pois a pressão do pneu afeta diretamente na quantidade de plantas por metro. A relação das medidas do pneu com as suas pressões recomendadas estão disponíveis no manual do operador. Para as plantadeiras com sistema de fertilizante, é importante fazer a limpeza periodicamente das caixas. Por quê? Porque os fertilizantes eles podem compactar, empedrar e gerar resíduos. Esses resíduos vão afetar diretamente na distribuição dos fertilizantes. Agora, por questões de segurança, eu vou travar aqui minha plantadeira e mostrar para vocês ali embaixo como eu vou fazer a limpeza do sem fim do fertilizante. Para fazer a limpeza, primeiramente eu devo fechar com esta tampa o sistema de fertilizante. Depois eu abro a tampa. Retire o tubo de PVC e a rosca. Faça a limpeza, retorne novamente a rosca, o tubo de PVC, feche a tampa e remova a tampa. No sistema sucador de fertilizante, nós podemos trabalhar de duas formas, com disco duplos ou haste sucadora, a famosa botinha. Para ajustar a pressão do disco de corte de palha e a pressão do sucador de fertilizante, gire a porca no sentido horário para aumentar a pressão e no sentido anti-horário para diminuir a pressão. Ao utilizar o sistema de disco duplo, eu devo afrouxar o parafuso regulador para permitir o curso do disco. Para quando eu utilizo as botinhas, o parafuso regulador vai fazer a minha profundidade. Quando eu aperto ele no sentido horário, ele vai aumentar a profundidade da haste. Quando eu giro no sentido anti-horário, ou seja, afrouxando o parafuso, eu vou diminuir a profundidade da botinha. Lembre-se que a folga do disco deve estar entre meio milímetro até 1,5 milímetro. Esses são os procedimentos para regular o sistema de fertilizante. Vamos agora ver quais são as regulagens para o sistema de semente. É importante falar também sobre a lubrificação das sementes. As sementes devem ser lubrificadas utilizando grafite. De preferência, esse tratamento deve ser feito antes de inserir as sementes na caixa central de semente, a CCS. Essa lubrificação ela é importante para manter a homogeneidade e também uma umidade correta das sementes. Para as plantadeiras com Exact Emerge, deve-se utilizar uma mistura de grafite e talco. O talco serve para manter as escovas brush belt secas. Antes de iniciar o plantio e antes de cada reabastecimento de sementes, é importante abrir a tampa da CCS e com uma escova limpar o sensor de nível. O sistema pantográfico da plantadeira permite plantios uniformes em terrenos irregulares. A regulagem do sistema pantográfico é feita através da alavanca. Ao colocar a alavanca para trás, eu tenho mais pressão nos meus carrinhos. E ao colocar para frente, eu tenho menos pressão. Em terrenos com muita curva de nível, é recomendado utilizar baixa pressão. Aqui nós temos a regulagem
das rodas calibradoras de profundidade. Essa regulagem é feita através dessa alavanca, aonde os níveis mais para cima eu tenho menor profundidade e mais para baixo eu tenho maior profundidade. Lembrando que cada nível aqui corresponde a aproximadamente 6 milímetros de profundidade. Em condições de solo úmido, é recomendado retirar os dois pinos R e afastar as duas rodas calibradoras de profundidade. Aqui nas rodas cobridoras nós temos duas regulagens. Uma é a pressão e a outra o ângulo de ataque. Para regular a pressão, nas posições mais para baixo da alavanca, eu tenho mais pressão na roda. E nas posições mais para cima, menos pressão. Aqui na alavanca, nas posições mais para baixo, eu tenho maior ângulo de ataque e nas posições mais para cima, um menor ângulo de ataque. No sistema dosador Max Emerge, eu devo verificar a integridade das vedações do vácuo, usar um grafite spray para lubrificar os discos de semente e ajustar o eliminador de duplas. Ainda aqui no sistema dosador de semente, eu devo periodicamente fazer a limpeza do sensor de semente. Eu faço isso removendo a trava, retirando o dosador e com uma escova eu faço a limpeza do sensor. É recomendado abaixar a plantadeira com o trator em movimento, principalmente em solo úmido. Isso evita que haja um entupimento do sistema condutor de semente e fertilizante. Com o trator na rotação de trabalho, eu vou agora ajustar a pressão da CCS e os níveis de vácuo. Para isso, o manômetro e o vacuômetro da plantadeira devem estar zeradas. Para zerar esse manômetro, eu utilizo uma chave de fenda nesse parafuso e giro até alcançar o zero. Para ajustar a pressão do CCS, eu devo acionar a minha VCR do trator e regular através da VCR e do manípulo até atingir a pressão desejada. Para regular o sistema de vácuo, eu aciono também a VCR do meu trator, ajusto lá a vazão da VCR e através desses dois manípulos, aonde um eu ajusto o vácuo da esquerda e outro eu ajusto o vácuo da direita. O nível de vácuo é determinado pelo tamanho da semente, o tipo de disco selecionado e a quantidade de sementes por quilo. Os níveis de vácuos recomendado e a pressão da CCS recomendado estão disponíveis no manual do operador. Lembrando que para ajustar o nível de vácuo e a pressão da CCS, é importante que o sistema esteja com sementes. Para as plantadeiras com fertilizante e sementes que têm um sistema de acionamento mecânico, ou seja, aquelas que possuem corrente e engrenagens, o ajuste deve ser feito utilizando a seguinte tabela. Aqui do lado esquerdo eu tenho as engrenagens que vão tocar o meu sistema de semente. E aqui do lado direito eu tenho as engrenagens que vão tocar o sistema de fertilizante. Conforme sugere a tabela, o lado esquerdo é o que vai fazer o acionamento do meu sistema de semente. E o lado direito é o sistema que vai fazer o acionamento de fertilizante. Aqui eu vou fazer um exemplo utilizando o novo disco Promax 64 da John Deere, que possui 64 cavidades. Eu vou distribuir 13 sementes por metro e distribuir também 300 kg por hectare de fertilizante. Aqui na minha tabela, o primeiro passo é selecionar o disco. Então eu vou utilizar um disco de 64 cavidades. E eu agora preciso achar qual é a melhor redução que vai atingir 13 sementes por metro. Então aqui 14,36, eu tenho 13,4, 14,24, 13,1, 28,36, já vai para 13,9. Então a minha melhor taxa vai ser 13,1 com a relação de 14,24. O que é essa relação de 14,24? É a relação das transmissões aqui de baixo. Aqui nas engrenagens de semente, eu tenho duas engrenagens, uma de 24 e uma de 36 dentes. Como lá a melhor relação era com 24 dentes e aqui ela já está, a gente vai deixar nessa engrenagem. Caso fosse uma engrenagem de 36 dentes, a melhor seleção, a gente soltaria os esticadores aqui e passaria para a engrenagem maior. Selecionada então essa relação 14-24, 14 é aqui nas engrenagens que eu vou mudar e 24 é aquelas engrenagens lá embaixo que eu mostrei. Vou até 13 sementes, 13,1 sementes por metro e vou selecionar
a relação de motora e movida aqui na tabela. Então aqui a gente vai pegar uma engrenagem de 30 dentes, que é a motora, e 23 dentes, que é a movida, aqui na tabela. Então, como nós selecionamos na tabela, a motora vai ser 30 dentes, é a primeira de baixo para cima, e a movida é 23, que é a segunda de cima para baixo. Vamos fazer essa alteração então nas engrenagens. Para eu fazer essa alteração das engrenagens, o primeiro passo é afrouxar o esticador. Então eu venho aqui e distensiono o esticador. Então, após tirar a tensão do esticador, eu devo retirar esses espaçadores de borracha. Então aqui eu vou colocar a minha engrenagem de 30 dentes na motora, que é a primeira de baixo para cima, e a de 23 dentes na movida, que é a segunda de cima para baixo. É importante manter esse alinhamento aqui das engrenagens para você ter maior durabilidade do equipamento e mais precisão também na distribuição de semente. Lá embaixo, no eixo de semente, nós já selecionamos a engrenagem de 24 dentes e agora nós vamos selecionar a de 14 dentes aqui na movida, que é a primeira engrenagem de baixo para cima, que é a menor engrenagem. Para eu fazer a troca dessa engrenagem, eu preciso soltar esses esticadores aqui. Agora eu retiro da engrenagem de 28 dentes e coloco para a engrenagem de 14 e vou colocar o espaçador também para garantir o alinhamento. Agora eu pego o esticador e vou esticar o sistema. Feitas as alterações da engrenagem, é interessante garantir que o sistema esteja sempre lubrificado e esticado. Agora nós devemos verificar se o sistema está entregando 13,1 sementes por metro. Eu devo fazer isso andando com a minha plantadeira de 20 a 25 metros e conferindo lá no solo se tem 13,1 sementes por metro. Se você ver que no solo não bateu a taxa de semente, você deve verificar 3 coisas. A primeira é se o sistema não tem trancos e solavancos aqui na engrenagem, se a pressão dos pneus está de acordo com o manual do operador e se a roda propulsora não está tendo patinagem. Caso isso tudo esteja ok, você pode ir aumentando o nível de vácuo de 1 em 1. Aqui no meu sistema de fertilizante, eu vou jogar 300 kg por hectare e para esse exemplo eu vou utilizar uma rosca de passo 1 e o espaçamento entre linhas de 45 centímetros. Então aqui na tabela de fertilizante, utilizando a mola passo 1, eu vou selecionar a redução se é de 14 ou 28 dentes. Então eu tenho a minha taxa e o espaçamento de 45, eu procuro a minha taxa, aqui eu tenho 306 e aqui eu tenho 318. O que mais se aproxima então é a redução de 14 dentes, jogando 306 kg por hectare. Como eu selecionei 306 kg por hectare, com uma redução de 14 dentes, eu vou rebater aqui na tabela, eu preciso da engrenagem motora de 30 dentes e a movida de 15 dentes. Agora que a gente já selecionou a redução, a engrenagem motora e movida do sistema de fertilizantes, nós vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui na parte de sementes, para trocar as engrenagens e a corrente, nós vamos fazer no sistema de fertilizante. Então aqui no sistema de adubo, nós vamos utilizar a redução de 14, que seria a primeira engrenagem de baixo para cima, a motora de 30 dentes, que é a primeira de baixo para cima, e a movida de 15 dentes, que é de baixo para cima e a primeira também. Então, agora nós posicionamos aqui com 30 dentes a motora, 15 dentes a movida e 14 dentes a redução. Já inserimos também os espaçadores e agora é só acionar o esticador. Como o sistema de fertilizante ele é medido por volume e não por peso, podem ter algumas variações. Para você saber exatamente a quantidade que você está jogando, você pode tirar uma mangueira do sistema de fertilizante, colocar uma sacola, plantar por 50 metros, pesar a sacola e multiplicar o valor desse peso pelo valor da tabela aqui.
A multiplicação vai dar exatamente a quantidade de quilos por hectare de fertilizante. Caso esse valor dê maior do que a gente selecionou aqui, você volta aqui na tabela e seleciona um valor menor. Caso dê um valor menor do que a gente selecionou, você volte aqui na tabela e seleciona um valor maior. Você pode voltar e fazer esse teste várias vezes até que a sua taxa real bata com a taxa da tabela. Essas são as regulagens mecânicas que devemos fazer na plantadeira antes de iniciar o plantio. Nós da Iguaçu Máquinas estamos sempre dispostos a atendê-los. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte remoto ou um de nossos especialistas.